Oi, vamos falar hoje sobre os recursos que Deus coloca na sua mão quando você já está na posição de filho e tem intimidade com Ele, está buscando conhecer a Deus, está buscando a sua palavra, está crendo, mas você está precisando de uma mudança. Eu não sei se é na sua saúde, se é na sua família, se é um recurso financeiro, mas Deus me deu uma palavra na nossa série que você está acompanhando do Êxodo, que é a saída da escravidão, sobre recursos. Os recursos que você tem na sua mão e que às vezes você menospreza, mas que Deus quer usar isso para mudar a tua vida, para mostrar que está contigo. Então, o tema de hoje, nossa série é os recursos que Deus coloca na tua mão. E vamos usar como base aqui o capítulo 4 do livro de Êxodo. O capítulo 4 do livro de Êxodo, que tem como tema Milagres de Moisés. Não tem como falar de recursos se não falar de milagres, porque muitas vezes nós, mulheres negras, fazemos milagres realmente com pequenos recursos, utilizando a nossa inteligência, utilizando os saberes que são repassados. Imagine quando a gente utiliza esses recursos guiados por Deus, certo? Então é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Vamos ler do capítulo 4, versículo 1 ao 3, tá bom? E fala assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Amém. Vamos ficar aqui nesse versículo 3 do nosso estudo de Êxodo. O que você tem na sua mão hoje que você precisa que multiplique? Esse vídeo eu fiquei muito pensativa sobre fazê-lo porque eu não quero que pareça que seja um coache, um motivacional. Não. Então eu juntei os estudos de Moisés e também da palavra de Deus com outros livros para te mostrar através da palavra que Deus, ele utiliza aquilo que está nas tuas mãos, aquilo que você já sabe fazer, aquilo que brota no seu coração para empreender, para orar por uma cura, para orar pela sua salvação, que eu acredito e insisto nisso nos vídeos, que é a coisa mais importante na sua vida, é você buscar a salvação, você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas aquilo que está nas tuas mãos, que às vezes você acha pequeno, para lutar com isso, para lutar por isso, é o que Deus quer usar. Porque o Senhor, ele usa os instrumentos comuns, como uma vara, né? Moisés tinha apenas uma vara. Veja só, antes Moisés estava no palácio, tinha todos os recursos, tinha influência e tinha status. Agora, como um pastor de ovelha, ele foi escolhido por Deus para libertar o povo e ele tinha apenas uma vara. Algo totalmente improvável quando você imagina um libertador de um povo, né? Quando se fala em libertação, revolução, você pensa em armas, você pensa em espadas, você pensa em guerras. Hoje, por exemplo, no nosso contexto atual do mundo, existe toda uma guerra fria, né, nuclear, que um povo ameaça outro povo, manda um míssil. Então você nunca imagina que alguém vai libertar um país, uma nação com um pedaço de pau. Mas aqui no versículo 6, o Senhor falou para Moisés: lança essa vara no chão. E o Senhor transformou essa vara em uma cobra. E por que eu falo Senhor? Não foi Moisés, não foi a habilidade de Moisés. E aqui eu começo nosso devocional, a nossa reflexão. Não é o que você é, não é o que você tem de fato. O recurso em si não é o importante. O importante é quando você coloca Deus para ser o diretor da sua vida, o diretor dos teus passos, dos teus caminhos. Uma caneta. Uma caneta, ela está em vários lugares. Ela está em escritório de advocacia,
ela está na mesa do juiz, ela está na mesa de um escritor, ela está na mão de um estudante. Ela é só um instrumento, mas como você usa e quem te guia para usar esse instrumento faz toda a diferença. A caneta na mão de um estudante que pouco se importa com o estudo, ela vira um brinquedo, um passatempo, mas na mão de um estudante que vê o estudo como a porta que Deus colocou na sua vida para mudar a história da sua família, é um instrumento de força. Você entende o que eu estou falando? E isso de instrumento, de recursos, é para nos lembrar que Deus, ele não precisa de grandes recursos para mudar a tua história, para mudar a tua vida. De repente, você hoje não tem nada para começar um empreendimento, apenas um sonho de começar. E esse sonho já é o suficiente, porque isso Deus quer usar para mostrar que Ele fez na tua vida, que Ele é grande. Já falamos em outro vídeo sobre a importância, da reputação de Deus. Eu sempre falo isso, Deus tem uma reputação a zelar. E eu vi isso, foi em um vídeo que minha mãe me mandou, em um dia que eu estava um pouco assim para baixo, e eu estava orando para Deus, pedindo uma resposta, e calhou dela me mandar um vídeo, que eu não tenho mais acesso a esse vídeo, mas que basicamente falava de um pastor que fazia a obra de Deus em uma pequena localidade, e era uma igreja pequena, que às vezes faltava mesmo o pão diário para aquele pastor se alimentar, as ofertas eram poucas, os fiéis não tinham condições de sempre estar pagando o dízimo, e estava no início da obra. E aquele pastor tinha filhos, E a mulher do pastor chegou para ele e falou assim, eu estou preocupada com a reputação de Deus, porque como é que os meus filhos, eles vão querer servir um Deus que deixa o pastor, enquanto está tocando a obra, passar fome? Só um minuto. Que deixa um pastor que, enquanto está cuidando da obra, passa fome. E eles foram para a igreja, sem saber o que ia jantar, com fome. E esse pastor, ele sentou quando voltou do culto, chamou os jovens, a sua família, para orar, agradecer a Deus como se tivesse comida na mesa, E falou, olha Deus, obrigada, o Senhor sabe que aqui só tem pratos, E minha família te agradecendo. Hoje te servimos e não temos o que comer, mas somos gratos a Ti. E aí a companhia tocou e chegou alguém com a comida já pronta para eles. E esse vídeo, ele é real, uma história real que aconteceu, mas que mostra que Deus, ele tem um nome a zelar, Ele não é como os outros deuses que você precisa meio que defender eles. Não, Deus, a reputação dele nunca falhou. E aqui na vara de Moisés, eu lembrei de uma coisa, antes de quebrar, Nessa semana que eu recebi o vídeo da minha mãe, era a semana que eu ia subir no altar, para ser consagrada. E já tinha 2 semanas que eu estava orando para Deus, porque a farda era alta, o preço da farda era alto, e eu queria colocar minhas chances. Eu falei, Deus, eu não vou subir feia no altar, e se o Senhor não me dá farda, eu não vou subir, eu não tenho como arcar com essa farda, porque eu tive que pagar outras contas, mas eu quero subir no teu altar. E eu estava 2 semanas orando, e eu subiria no altar no domingo. E quando a mãe me mandou o vídeo na quinta-feira, e eu peguei essa palavra para mim. Eu já tinha falado para pastor, para Umbrella, que eu não subiria porque eu não tinha conseguido comprar a farda. E eu tava um pouco assim, triste, sabe, com Deus. Digo, poxa, nem minha trança, nem minha farda, nenhum nem outro, não vou conseguir subir no altar. E isso foi na quinta que eu recebi esse vídeo com essa história. E na sexta-feira, eu recebi um valor que eu nem esperava, de um processo, que eu também sou advogada, que estava pouco parado, e um sócio meu falou assim, olha lá, e manda o Pix, manda essa chave Pix, porque o processo saiu. E foi um valor que pagou tudo, pagou a farda, pagou as chances, e o Senhor, ele fez valer a sua reputação. Porque eu falei para ele na minha oração, poxa Deus, eu não estou te pedindo para ir para uma balada, para me aparecer ou outra coisa, eu estou pedindo para subir no teu altar e ser consagrada. E nem minha blusa o Senhor vai dar. Foi audácia da minha parte, eu sei. E ele me deu mais do que eu esperava.
E esse pequeno testemunho, de forma rápida e resumida, ele prova o cuidado de Deus, né? É aquilo que você tem nas suas mãos. O Senhor, Ele pode fazer, Ele vai fazer, porque Ele tem prazer em nos dar pequenas coisas. Não pense em Deus como um Deus distante, que é intocável, que você não pode sentar e conversar para Ele a sua situação, a sua história, os seus medos. Deus, ele quer se fazer presente na tua vida. Eu sempre falo isso no vídeo, eu não deixo de ressaltar. Essa série é sobre a gente se aproximar de Deus enquanto mulheres negras, porque quando Deus te levanta na tua família, Ele levanta toda uma sociedade, Ele levanta toda uma comunidade. Não é só sobre você, é sobre aquilo que você carrega. Voltamos aqui. E aqui, o Senhor usou o instrumento que estava na mão de Moisés. E aí eu vou citar para vocês algumas partes da Bíblia que mostra que Deus, Ele usa aquilo que está nas tuas mãos. Quando você lê em Provérbios 14, versículo 23, ele fala que em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Então, todo trabalho que você fizer, por exemplo, uma caneta, escrever alguma coisa, talvez o seu sonho é escrever um livro, pega um papel e uma caneta e começa a pedir para Deus sabedoria, né? Provérbios no início fala buscar a sabedoria, e não a sabedoria que vem do homem, porque a sabedoria que vem do homem é uma sabedoria que é impura. Ela busca audácia, ela busca trapacear, porque tem aquele ditado, né, que não importa os meios, desde que chega o fim. Existe essa teoria, né, de que você pode fazer tudo desde que você alcance o seu resultado. Mas quando você vem, por exemplo, para o livro de Provérbios, você vê que aqueles que fazem tudo apenas priorizando o resultado, eles são os mesmos que não desfrutam dessa riqueza e entregam ele nas mãos das pessoas que são justas perante Deus. Porque Deus faz com que eles trabalhem, produzam os recursos e entreguem àqueles que são fiel a Deus. Então não tente utilizar a sabedoria do mundo, porque ela é uma sabedoria que não é sábia. Ela é uma sabedoria que te leva para o inferno e não te dá recursos da forma que Deus realmente deseja para você. Porque Ele quer que você tenha realmente recursos, tenha saúde, tenha prosperidade, utilizando aquilo que está nas tuas mãos, mas com Ele do lado. E sempre falamos, Deus é santo. Então, se você quer se aproximar de Deus e evoluir nisso, é sendo santa também, é buscando a santidade diante do Senhor. Outro versículo que a gente vem aqui para colaborar é Eclesiastes 11, que fala assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E acrescenta aqui o versículo 5: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Deus é que faz todas as coisas. Veja aqui em Êxodo, ele falou para Moisés lançar, mas não foi Moisés. Moisés não era um mágico, não era um bruxo. Foi Deus que fez surgir, que fez aquela vara se tornar na cobra, porque havia um propósito nisso, que era mostrar ao povo de Israel os sinais que Deus estava com Moisés. Então, não é você, não é o instrumento em si, é Deus que vai estar contigo nesse empreendimento, nessa busca pela salvação, nessa busca pela sua cura, seja de uma dependência emocional, seja uma cura física, é Deus. Mas Ele quer estar contigo nessa jornada. Para colaborar com isso, nessa jornada que Deus quer estar contigo, eu trouxe aqui o versículo 3 do capítulo 33 de Jeremias, que todo mundo já sabe que é o meu livro favorito, que fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar ao Senhor. Laiane, eu nunca clamei o Senhor, eu estou nessa novidade de vida agora, eu estou descobrindo Deus, eu estou vendo os vídeos no canal. O que é clamar? Clamar, as pessoas pensam que é gritar, espernear, rodar, isso aí é outra coisa, isso é emoção. Clamar a Deus é você buscar Ele de todo o teu coração de forma incessante. Quando você está no hospital,
e tem uma pessoa que você ama que está passando mal, você começa a correr atrás do médico. Se ele não te responde, você vai atrás, porque a vida daquela pessoa que você ama depende do atendimento daquele médico, que é um ser humano. Veja Deus assim, quando você precisar muito e não tiver outros recursos, e você for o paciente, você deve clamar, porque é Ele que vai resolver a tua situação, é Ele que vai estar contigo nesse empreendimento. E sobre coisas novas, já para encerrar o vídeo, Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus, Ele faz novas todas as coisas. Um pequeno recurso que você tem pode multiplicar. Talvez o seu recurso hoje é só a sua fé. Maravilha, porque a fé, ela move montanhas. É uma certeza de que Deus está contigo. É uma certeza que aquilo que está na palavra dele vai se cumprir na tua vida. Então, se o único recurso que você tem hoje é a fé, que Deus faz nova todas as coisas, e você quer entregar essa fé na mão de Deus e não na mão de outras pessoas, de seres humanos, de um chefe, de um partido político, mas sim na mão de Deus, creia que Ele vai fazer nova todas as coisas na tua vida, porque o Deus que eu sirvo, o que está na palavra dele, Ele nunca falhou. Ele pode fazer qualquer coisa, menos falhar, porque não combina com Ele, não combina com o look dele falhar, tá bom? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, reflexão do Projeto Balaia, do capítulo 4 de Êxodo, primeira parte. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo, curte, compartilha e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe hoje e sempre.